Primeiro, eu não acredito em pessoas que dão conselho do que não viveram. Cara, eu já vi gente tipo assim, vocês têm que fazer isso. E o que você fez? É lógico. Porque tem uma coisa na vida que é experiência. Não tem jeito. Você vai ensinar o que você nunca fez? Eu já vi muita gente cagar regra pra caramba e nunca teve uma empresa. Uhum. Então a gente tem que ter mais coerência de esse cara tá apto a me dar, principalmente, o que não fazer. Que eu acho que as coisas, por exemplo, a gente estuda não é para saber tudo, é para ter novas dúvidas. Uhum. Que nem, por exemplo, você hoje está numa coisa que você chega para e fala, olha, eu vou te dizer uma coisa, você não vai dizer o que ela vai fazer. Eu capotei aqui. Eu estou te dando essa informação, vê direitinho. Pode ter sido uma hipersensibilidade minha, mas fica atento aqui nesse tempo, nessa questão. Uhum. Então, não é... Eu sou muito contra essa coisa de gente que vem com soluções mágicas e te dá feita pílula mágica. Que eu acho que um bom treinamento, ele te prepara para a vida e não para você passar um final de semana, se sentir um super-homem, daqui a 15 dias você não tem mais nada. É como se fosse um psicotrópico. Eu estou te dando uma coisa que dá aquela injeção, né? Em muitos treinamentos tem uma coisa que suprimem sono. Então as pessoas passam aquela... E quando você suprime sono, você libera cortisol. Então você está pronto para uma guerra. Mas por pouco tempo. Uhum. Então... Caramba, muito legal. As pessoas ficam 3 dias, né? Não precisa. Muitas horas. Se a gente suprir sono, tá? 3 dias, a gente fica ligado. Porque chega uma hora, por exemplo... Sobrevivência? Eu dava plantão. Olha, o dia seguinte que eu dava plantão, eu estava ótima na faculdade. Porque o meu organismo já aprendeu a liberar cortisol, porque eu fazia plantão e ia direto para a faculdade. Chegava, mas eu falava, gente, esse negócio é melhor do que qualquer coisa. Uhum. Eu fico sem dormir, atendendo aqui de madrugada, estou com a adrenalina pulsando, cortisol pulsando. Eu aguentava 2 dias. No terceiro, querido. Desmaia e vai acordar só no fim de semana. Eu tinha que pegar um dia para dormir. Eu não sei se tem a ver com idade também. Eu, na época de faculdade, eu sou engenheiro, né? Tinha prova que eu varava à noite com meus amigos, era na base do café, estudando prova antiga, para chegar de manhã. A idade favorece assim... esse mecanismo de sobrevivência, claro. Tá. Não, porque claro. Às vezes um amigo fala, acho que eu vou dormir um pouco, umas 2 horas antes da prova. Não dorme não, que você vai... Fica acordado, toma mais café e vamos. E aí que chegava na prova, eu não sei como eu não dormia. Hoje eu E funcionava. Naquela época, hoje eu não... Não, sim, por quê? Porque a juventude tem esse mecanismo cerebral, está muito ativado. Acho que eu gastei 1 ano da minha vida aí, fácil nessa brincadeira aí, não? Será Porque que eu perdi a expectativa de vida? Que essa reação de estresse, que não é só ruim, tem essa parte boa, se é por pouco tempo, é bom a reação de estresse. Ela não pode ser crônica, ela não pode durar o tempo todo. Você vai para o vira-vira, funciona. Agora, se você viver de vira-vira, você está lascado. Vira-vira de realizar algo. Quando essa reação de estresse tem a ver com a sobrevivência. Quando a gente é jovem, para a espécie, a gente tem que sobreviver. Você é jovem. Né? Agora, depois dos 40, para a natureza, você, querido, deu o seu pulo. Para me provar que a natureza, você é importante para a natureza. Porque biologicamente você deixou de ter importância. Agora, isso significa que a gente vai tirar o time de campo? Não, mas a gente tem que ser mais inteligente. Isso é interessante, né? De não você ficar perde potência, mas tem que ganhar, sabedoria. A minha pergunta, só para... A gente estava discutindo recentemente sobre trazer um desses coaches para essa mesa. Temos atualizações hoje, depois eu te conto. Não sabia, tá bom. Mas estávamos discutindo. E aí, assim, a minha percepção, ela é um pouco... A pauta do Critiquei ao vivo aqui, galera. DR. Gostaria de me ver fazer umas perguntas, aquelas assim. O modelo de conversa é melhor. Mas qual que é o meu ponto? Eu fiquei refletindo sobre qual que é o dano que se causa. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Porque, por exemplo, eu sei que tem igrejas que são stalking os fiéis. Eu sei que tem pessoas más em todas as relações do mundo. Claro. Inclusive na medicina também, na psicologia. Claro. Sim. Da medicina. Mas eu fico pensando assim, tem muitas pessoas que sem um chacoalhão desse, que um coach em geral dá, cara, ela vai
tá na outra vertente, que é as pessoas que são as boazinhas, vão falar assim, tá vendo? Nunca vai dar nada isso aí. E mantém a pessoa presa naquela, aí o papo de coach, crença limitante. Então você acha que, por exemplo, é mais benéfico ou a pessoa pode entrar a partir de um messias, né, um coach visionário, entrar num ciclo que ela nunca mais sai? Eu acho que depende da personalidade. Eu acho que o que você falou é o seguinte, vou trazer um coach para inspirar. Quem se inspirou, meu amor, ok, vai correr atrás sozinho. Na hora que eu falo assim, olha, o teu carro pega com esse tranco, vum, eu não vou continuar empurrando teu carro. Você vai conduzir o seu carro, entendeu? O coach eu acho muito interessante por despertar. Ocorre com alguns, outros não. Não precisa nada. A gente vai ver um filme e de repente você tem cai uma ficha, você fala, caceta. Né? Que valeu, sei lá, 2 anos de terapia. Um filme. Ou um show que você vai e você fala, caramba, me abriu um portal. Então, eu acho que é válido. Mas não espere que aquilo vai ter um resultado coletivo. E é importante que as pessoas que vão participar entendam que aquilo é um pontapé inspiratório. Ele deveria fortalecer qualidades, fortalecer características das pessoas, ao invés de simplesmente dar uma receita pronta? Eu acho que no primeiro momento você dá um chacoalhão, porque tem gente que tá perdida? Perdida mesmo. Então, chacoalhão. A partir do chacoalhão, esse coach, ele tem que, em última instância, quando sair, tipo assim, eu despertei, agora cabe você saber o que você se destina, o que você está fazendo, se você está satisfeito, se você está fazendo sua parte, porque, de repente, esse chacoalhão vai ter gente que fala assim, meu lugar não é aqui. E, ok, funcionou.